Lugar escondido no tempo, da costa cabeça de vento. É a praia louca que fica na proa, do giro de um catavento. Boa tarde, eu comecei o programa de hoje recitando um limerick. Você conhece? Limericks são poemas de origem irlandesa, mas quem vai falar mais sobre isso é a escritora Viviane Veiga Távora. Viviane, seja bem-vinda ao Redação Regional. Obrigada. Você é escritora desde 2008 e já conquistou alguns prêmios, não é isso? Isso, na verdade eu comecei sendo escritora ganhando um prêmio. Depois que eu ganhei meu primeiro prêmio, que foi um prêmio do Ministério da Educação, que é o Literatura para Todos, eu descobri que de fato eu sabia escrever, comecei a estudar um pouco mais e aí comecei a ganhar uma série de prêmios. Fui premiada pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo com a publicação do livro Marilix da Praia Louca, com esse limerick que você acabou de recitar. Depois eu ganhei o prêmio CEP de Literatura Infantil do Governo do Pernambuco, ganhei o prêmio do Ministério da Cultura de Cordel, e aí ganhei diversos prêmios na área de produção cultural também, o que é bastante gratificante. Concordo, deve ser sensacional você fazer o seu trabalho e ainda assim ser premiada por ele. Exatamente. Reconhecimento é tudo. E os limericks têm algumas regrinhas básicas que identificam essa técnica. Fala um pouquinho pra gente. Aparentemente o limerick parece ser um bicho de 7 cabeças, mas é só Pelo de nome. mas é só de 5. Porque o limerick tem 5 versos, né? Então essa é uma regra básica. Depois ele tem uma métrica e uma rima. A métrica do limerick é muito fácil de explicar, inclusive para criança. O primeiro verso, o segundo verso e o último verso são mais compridos. Depois o terceiro e o quarto verso são mais curtos. E esse encurtamento é que dá esse ritmo legal de quando a gente lê. E depois os versos longos rimam entre eles e os versos curtos também rimam. Então essas características dão ao limerick essa sonoridade que agrada a gente quando lê ou quando ouve. Viviane, em relação aos temas dos limericks, é uma mistura de humor, não é isso? Isso, inicialmente os limericks eles falavam de coisas absurdas, do nonsense. A Tatiana Belenque, quando trouxe os limericks para o Brasil, também trouxe essas características do impossível, do disparate. Mas atualmente a gente pode fazer limerick sobre qualquer tema. Que ótimo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre literatura infantil e limericks, porque agora chegou o momento dos destaques do dia do Santa Portal. O Mercado Municipal de São Vicente deve ser o local escolhido para a instalação da segunda unidade do Poupa Tempo aqui na região. Técnicos da Secretaria de Gestão Pública do Estado realizaram uma vistoria no prédio do século XVIII, localizado na Praça João Pessoa, no centro da cidade, para saber se é possível instalar a unidade no local. Se for viável, vai ser elaborado um projeto indicando à Prefeitura de São Vicente as obras necessárias. A unidade vai oferecer os mesmos serviços do Poupa Tempo de Santos. A previsão é que seja instalado ainda este ano. E no Santa Portal tem vários outros assuntos da região para manter você sempre bem informado. Acesse santaportal.com.br. Para quem anda de ônibus em Santos, uma novidade promete ao menos diminuir aquela ansiedade quando a gente está no ponto esperando. Agora, com um programa para celulares, tablets e computadores, é possível saber em quanto tempo os ônibus vão chegar no ponto que a gente está. Olha só. Cada ponto de ônibus da cidade agora tem um adesivo com uma espécie de código de barras. O celular ou o tablet precisam do aplicativo QR Code. Ele funciona como um leitor deste código eletrônico que automaticamente verifica em que ponto o usuário está e quanto tempo cada linha de ônibus vai demorar para passar. Ela digita ou o código do ponto, se ela conhecer, ou o endereço, aproximado pela altura do numeral. E automaticamente vai sair para ela no site uma lista de quais as próximas linhas que vão passar ali naquele local nos próximos 15 minutos. Quem não tem acesso pelo celular ou pelo tablet pode consultar o sistema pelo computador no site quantotempofalta.piracicabana.com.br. A gente fez uma pesquisa recentemente e indicou que para o usuário do transporte coletivo em Santos, o maior problema é o tempo que ele permanece no ponto de ônibus aguardando. Então, com isso, com essa ferramenta, o usuário vai poder se programar muito melhor e minimizar esse tempo que ele fica aguardando. Tanto em casa quanto no trabalho, ele vai poder ter essa previsão de quando que a linha passa e se programar melhor e ir para o ponto
realmente na hora que o ônibus ele vai estar chegando. Acho interessante que assim, às vezes a gente não acaba se atrasando e pega o ônibus na hora. É bom para controlar o horário, né? Às vezes a gente fica horas, né, esperando o ônibus. Eu acho que é positivo. Em 30 dias, um novo aplicativo vai ser desenvolvido para pessoas com deficiência visual. Ele vai poder acompanhar por meio de áudio em quanto tempo o ônibus deve passar. Muito interessante. Mas outra dica para fazer o tempo passar mais rápido, seja nos ônibus, numa sala de espera, é a leitura. E ninguém melhor para falar com a gente do que uma escritora, Viviane Veiga Távora, que escreve limeriques e literatura infantil. Viviane, um grande nome da literatura infanto-juvenil é a Tatiana Belink, que inclusive é a sua inspiração. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre ela para mim. Isso mesmo. A Tatiana Belink faleceu no ano passado, em 2013, né? E ela publicou mais de 250 livros de literatura infantil. Ela é uma inspiração para qualquer escritor. Por esta razão, eu criei em 2012 o prêmio Tatiana Belink de Limerics, aqui para a região da Baixada Santista. E nesse ano, agora a gente voltou com esse prêmio, voltado para os alunos e para os professores do Ensino Fundamental 1 e do Ensino Fundamental 2, patrocinado pela Uzi Minas. Então eu participei de todas as cidades da Baixada Santista fazendo oficinas para os educadores que se apropriam muito bem do limerick e levam eles para a sala de aula. É um incentivo, então, para as crianças, para os adolescentes e até para os mais adultos, né? Exatamente. E limerick, tem uma idade específica ou não? Não, não tem. Como qualquer outro tipo de poema, o limerick agrada à criança e ao adulto. Tanto que nessa edição do prêmio de 2014, a gente abriu as inscrições para os educadores. E desde o dia 18 de março as inscrições estão abertas e o maior número de limericks que a gente recebeu foram dos educadores que fizeram os poemas para enviar para o prêmio. E ainda está com inscrições abertas? Exatamente, as inscrições vão até o dia 18 de abril. Faz um convite para o público de casa, então, participar desse prêmio? Eu queria convidar os educadores, especialmente os educadores aqui da Baixada Santista, que pudessem participar do prêmio no site www.portalpanapaná.com.br/prêmio. A gente tem todas as informações e no dia 3 de abril, às 9 horas da manhã, a gente vai estar no ProLer, aqui na Unisanta, fazendo uma oficina para os educadores. Muito bom. E eu comecei o programa de hoje recitando o limerick. Gostaria que você finalizasse o programa recitando o limerick também. Eu vou te recitar um limerick que fala do limerick, né? Sim. Então, em cada pé de limerick, há 5 versos com chilique e mais 2 rimas que podem ser primas, desde que tenham muito pique. Muito bom. Muito obrigada pela sua entrevista, por todas essas informações e pelo convite. Eu que agradeço. E o Redação Regional de hoje fica por aqui. Mas amanhã eu estarei de volta no mesmo horário e espero você. Tchau!